Bom dia, bom dia, bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho mais uma vez falar da palavra do Senhor e eu vou ler em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12 significa os 12 apóstolos, a doutrina dos 12 apóstolos. Capítulo 12 também significa o Pai, o Filho e os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Então vou ler versículo 7, diz assim, Apocalipse capítulo 12. Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quando fala que Satanás ele é a antiga serpente, a serpente significa sabedoria, conhecimento, aquele que tinha conhecimento. Então ele é o antigo sábio. Por quê? Antigamente ele era sábio, porque ele seguia os mandamentos de Deus, que eram os 10 mandamentos. A partir do momento que ele começou a se corromper, começou a ensinar uma doutrina ao contrário no céu, ele foi derrubado. Porque os 10 mandamentos é que dá a vida eterna, porque os 10 mandamentos é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é o 7º Espírito de Deus e os 9 mandamentos. Jesus é o mandamento do sábado, que são os 7 Espíritos. E também Jesus é a serpente, que são os 9 mandamentos. Então, junto os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Então, se você deixar de seguir os 10 mandamentos, você deixou de seguir Jesus. Você deixou de seguir Jesus, você deixou de obedecer a palavra de Deus, que dá a vida eterna. Então, automaticamente, você deixou de ser sábio, porque você perdeu a vida eterna. Por isso que Satanás não é sábio mais. Aí, aqui no Apocalipse fala. Aqui, e em João 3, capítulo 14, Jesus está falando. Olha lá. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a serpente, Jesus é aquele que foi fiel aos mandamentos. Jesus aqui ele estava como serpente, ele estava como os 9 mandamentos. Jesus ele é os 9 mandamentos. Quando ele venceu na cruz, ele fala assim, todo o poder foi me dado. Que a partir do momento que ele morreu fiel aos 9 mandamentos, ele recebeu todos os 7 Espíritos de Deus Pai. Aí ele se torna o leão da tribo de Judá. Entendeu? Que junto os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos dá 16. Que é o leão da tribo de Judá e que é os 10 mandamentos. Jesus ele é o 7º Espírito de Deus. Deus ele divide em 7 e forma o conselho. Jesus é o 7º Espírito desses 7 Espíritos de Deus. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele e o Senhor Jesus Cristo com o Senhor Deus Pai, quando se une, se torna um Espírito só. Então por isso que junto Jesus, que é o mandamento do sábado, com os 9 mandamentos dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Entendeu? Satanás deixou de ser sábio porque ele deixou de obedecer os mandamentos que dá a vida eterna. Então, irmão, Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a vida, Jesus Cristo ele é os 10 mandamentos. E agora aqui fala no livro de Gênesis quando a serpente corrompeu a mulher. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isto? Maldita serás, mais do que toda a limária da terra. Então a serpente também pecou contra os mandamentos de Deus, por isso que ela foi expulsa do paraíso. E lembre-se que quando Deus questionou Adão, Adão falou assim, a mulher que o Senhor me deu me seduziu. Quando Deus questionou a Eva disse, a serpente me seduziu. Mas quando Deus chegou na serpente, a serpente recebeu a acusação de ter corrompido a mulher, mas ela não disse que ninguém enganou ela. Então aqui quer dizer que Satanás não tentou a serpente foi levada por se achar mais sábia do que os outros. Entendeu?